ponto que angustia a todos nós é encontrar um método de estudo capaz de facilitar a nossa apreensão da realidade, de maneira que nós possamos captar algo sem esquecer, sem virtualizar, sem deixar de lado aquilo que também é importante e não está sendo considerado de imediato. Existe um método de estudo, existe um procedimento que possa ser usado e no qual nós possamos confiar e que vá nos permitir ver as coisas sob muitos ângulos, ver as coisas de um modo o mais preciso possível, o mais plural possível, de modo que a gente não se baseie apenas numa simples abstração. Afinal de contas, qual o método de estudo que nós devemos praticar para ampliar a nossa capacidade cognitiva, para ampliar a nossa capacidade de apreensão da realidade? Bom, o Mário Ferreira dos Santos tem uma dica. A decadialética, ele afirma, é um método de estudo. É uma maneira de olhar as coisas sob vários ângulos, não apenas sob o ponto de vista estático, não apenas ver as coisas, digamos assim, sub specie aeternitatis, sob o ponto de vista da eternidade. Não que não seja importante ver as coisas sub specie aeternitatis, mas aí como é que a gente vai ver as coisas que passam, que têm certos aspectos a ser considerados e que não podem ser congeladas apenas sub specie aeternitatis? Então, Mário Ferreira dos Santos nos oferece um órgano, e esse órgano, um novo órgano, que incorpora, inclusive, a lógica, é o método de estudo do Mário Ferreira dos Santos, o qual ele chama de decadialética. As diversas dialéticas que o Mário Ferreira dos Santos criou, elas cada dialética que ele criou tem uma finalidade própria. Sabe aquela história? Tem faca que serve para passar a manteiga no pão. Tem faca que serve para você usar a mesa, né? Tem faca que é faca de churrasco. Então, cada faca ela tem um emprego preciso e ela depende do objeto sobre o qual ela vai atuar. O Mário Ferreira dos Santos tem várias dialéticas porque vários são os objetos sobre os quais essas várias dialéticas podem atuar. Mas, precisamente, como método de estudo, ele nos oferece a decadialética, que pode servir também de um método de exposição. As dialéticas do Mário, por exemplo, a última delas, a dialética concreta, tem uma finalidade, um último momento, que é a apologética, um discurso de defesa. Então, a dialética vai desde um método de estudo até a exposição final da coisa estudada. E só para que vocês tenham uma ideia, a dialética, em geral, ela sempre trabalha com a ideia de oposição, de confronto, de antagonismos, de polos. Então, na decadialética, a gente vai observar que uma coisa pode ser vista do ponto de vista do sujeito, mas ela pode ser também vista sob o ponto de vista do objeto. E um sujeito pode ora ser sujeito, ora ser objeto. Um objeto pode ora ser objeto e ora ser tomado como um sujeito. Um outro antagonismo que a gente pode assimilar na nossa maneira de perceber, para a nossa maneira de perceber as coisas, é o antagonismo das possibilidades reais e das possibilidades não reais. Sabe aquelas possibilidades que são praticamente impossíveis, né? Tipo, eu virar presidente dos Estados Unidos. Pode acontecer no campo das possibilidades, até pode, mas é de uma improbabilidade assim, imensa. Agora, por exemplo, eu fazer doutorado não é impossível, não é improvável. Até já tenho mestrado, que é um passo para o doutorado. Então, a gente pode ver uma coisa do ponto de vista do sujeito ou do ponto de vista do objeto. Pode ver algo como uma possibilidade real ou uma possibilidade não real, tipo uma virtualidade, né? Uma possibilidade não real, algo que é menos provável. Algo pode ser visto do ponto de vista da atualidade e do ponto de vista da virtualidade, do ponto de vista do variante, do ponto de vista do invariante, do ponto de vista do conhecimento e do desconhecimento. Então, a lógica que nos permite ver as coisas, não apenas sub specie aeternitatis, mas também sub specie temporalitatis. Essa lógica se chama dialética. E a dialética
tal como foi apresentada pelo Mário Ferreira dos Santos, em especial a decadialética, é também um método de estudo. E esse método tem uma origem psicológica no Mário Ferreira dos Santos, desde quando ele era criança. Tem a ver com a relação que ele tinha com o próprio pai, tem a ver com certas aulas que ele teve quando era muito jovem, e tudo isso foi fermentando na cabeça do Mário até que ele descobriu e desenvolveu esse método que, segundo ele, o auxiliava na exposição das coisas, o auxiliava quando ele dava uma palestra, em outras circunstâncias mais, ou como a gente vê nos próprios livros, ele emprega em muitas ocasiões esse método e deixa disponível esse método e digamos assim, transmite o rascunho desse método, sobretudo na obra Lógica e Dialética, no tópico decadialética. Então, se você procura um método de estudo, se você procura uma maneira de ver as coisas que pode ampliar as suas capacidades de compreender o mundo, então você encontrou, na verdade, já a solução, é o método decadialético do Mário Ferreira dos Santos. Para maiores informações sobre o método do Mário Ferreira dos Santos, sobre a lógica do Mário Ferreira dos Santos, sobre a obra do Mário Ferreira dos Santos em geral, para maiores informações, você pode consultar a nossa página do Diário Intelectual, você pode inscrever-se no nosso canal e considerar a possibilidade de se tornar membro para ter acesso a conteúdos inéditos sobre o Mário Ferreira dos Santos, sobre língua portuguesa, sobre literatura em geral e sobre muitas outras coisas mais. Um abraço. Fique com Deus e Nossa Senhora. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.